A autoridade da Bíblia. Doravante podemos considerar toda a questão a respeito do que a Bíblia tem a dizer sobre si mesma. Isso é inevitável se seguirmos a sequência bíblica em nossa consideração das doutrinas, mas também chegamos a ela desta mesma maneira. Como já vimos, o fim e objetivos supremos de tudo em relação à fé cristã consistem em conhecer a Deus. Já vimos também que, se queremos conhecer a Deus, então ele tem que querer revelar-se. E ele se revelou, não só na criação, na história e na providência, porém muito mais. Ele se revelou na forma registrada neste livro, a Bíblia, a qual é o registro da auto-revelação de Deus. Assim, já temos considerado as várias formas pelas quais, segundo a Bíblia, Deus fez isso. Obviamente, portanto, as perguntas que imediatamente surgem são: podemos aceitar o testemunho da Bíblia? Podemos considerá-la como autoritativa? Como podemos justificar nossa reivindicação como cristãos evangélicos protestantes de que é aqui, e tão somente aqui, que temos uma declaração autoritativa com respeito à revelação de Deus a homens e mulheres? Por que confiamos neste livro em vez de confiarmos na igreja, em alguma tradição, em alguma luz interior ou em nossa própria razão e entendimento? Essa é a nossa posição, essa é a nossa tese. E é, pois, necessário que justifiquemos tal alegação, e o caminho para se conseguir tal intento é considerar o que a Bíblia mesma tem a dizer sobre esta questão. Ora, observe vocês que enfatizo isso porque, ao tratarmos das doutrinas bíblicas, devemos ficar nisso. Há outras coisas que poderiam ser ditas, há outros argumentos que poderiam ser adicionados, no entanto, é a prerrogativa da teologia tratar disso. Nós, porém, estamos tentando desenvolver uma exposição positiva das doutrinas bíblicas. Portanto, não concebo que uma parte de minha tarefa seja considerar o assim chamado movimento de alta crítica. Tanto a teologia quanto a apologética fazem isso. Contudo, aqui, estamos tentando ser mais positivos, por isso tenhamos em mente nosso objetivo definido e restrito. Vejam, a Bíblia alega que ela não é só o registro da revelação divina. Ela vai além disso. Ela alega ser a palavra de Deus, alega ser divinamente inspirada e que sua autoridade está alicerçada neste fato. Ora, é importante que tenhamos bem nítida em nossa mente a diferença entre revelação e inspiração, porquanto as duas coisas não são uma só. Tudo o que se acha na Bíblia não é revelação, mas tudo o que está nela é inspirado. Deixe-me explicar o que significa. Revelação significa Deus se manifestando. Vocês poderão ver prontamente que há muitas coisas na Bíblia que não são revelação. Tomem, por exemplo, o livro de Eclesiastes, ou as afirmações registradas na Bíblia pronunciadas por pessoas pecaminosas e ímpias. Não há revelação em tais afirmações. Não obstante, a Bíblia diz que todas essas afirmações, justamente como se acham registradas, foram feitas de uma maneira inspirada. As afirmações não nos ajudam a conhecer mais sobre Deus. Elas, de forma alguma, nos ajudam a adquirir conhecimento de Deus. Não há revelação, nenhuma auto-manifestação por parte de Deus. Todavia, o que a Bíblia alega é que tudo o que nela contém é um registro inspirado e, portanto, um registro infalível e inerrante. Obviamente, pois, a primeira pergunta que temos de levar em conta é:
Qual é o significado de inspiração? Quando dizemos que a Bíblia é divinamente inspirada, o que queremos dizer exatamente? Comecemos novamente com uma negativa. Não queremos dizer que certas porções da Bíblia são inspiradas e outras não. Há quem pense assim. Dizem alguns. Há porções, afirmações e ensinamentos específicos que são inspirados, especialmente aqueles concernentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, dizem eles, os livros históricos e várias outras seções não são inspirados. Ora, isso não é o que queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Tampouco queremos dizer simplesmente que os homens que escreveram o fizeram de uma forma exaltada ou criativa. Quando um poeta produz uma obra-prima, vocês ouvem frequentemente dizer que tal poeta foi inspirado. Entretanto, não significa que os escritores dos livros da Bíblia, ao escreverem esses livros, foram inspirados dessa maneira. Outros dizem que consideram a inspiração no sentido em que apenas as ideias dadas aos escritores foram inspiradas. Certamente que isso é correto, mas queremos dizer muito mais que isso. Tampouco significa que os livros, os escritos como tais, são o produto de origem humana, sobre os quais o sopro ou insuflação divina vem. Então, o que queremos dizer? Queremos dizer que as Escrituras são um produto divino soprado por Deus. Inspirado realmente significa soprado por Deus. Queremos dizer que Deus soprou estas mensagens nos homens e através deles, e estas Escrituras são resultado dessa ação divina. Cremos que foram produzidas pelo sopro criativo do Deus Todo-Poderoso. Colocado numa forma mais simples, queremos dizer que tudo o que temos aqui foi dado por Deus ao homem. E, claro, isso, obviamente, transmite a ideia de que essa é a medida exata das palavras específicas. Portanto, tentarei demonstrar-lhes que a Bíblia reivindica para si mesma o que se chama inspiração verbal. Não significa meramente que os pensamentos são inspirados, não meramente as ideias, porém o registro real, procedente das palavras específicas. Não significa meramente que as afirmações são corretas, mas que cada palavra é divinamente inspirada. De fato, poderíamos gastar tempo discutindo as várias teorias sobre inspiração, porém estou mais interessado em expor o que as Escrituras mesmas dizem, e elas pressupõem esta inspiração verbal. Todavia, devemos esclarecer que quando dizemos que a Bíblia é verbalmente inspirada por Deus nessa forma, não ensinamos alguma espécie de ditado mecânico. Não queremos dizer que os escritores se sentaram, por assim dizer, como faz o estenógrafo, e que Deus ditou-lhes todas as palavras. A diferença de estilo existente entre os escritores evidencia que não foi isso que aconteceu. Observem que cada um deles parece possuir suas próprias idiosincrasias e hábitos, seu próprio estilo individual. Vocês são capazes de dizer prontamente que algo foi escrito por Paulo e não por Pedro ou por João. Além do mais, se vocês leem a introdução ao Evangelho de Lucas, perceberão que o próprio Lucas diz que havia lido vários outros registros a fim de examinar certas notícias. E vocês acharão a miúde a mesma coisa no Velho Testamento. Assim, toda a nossa concepção de inspiração deve levar em consideração não só o escritor individualmente e suas características, mas também sua pesquisa e suas consultas e outras autoridades. O que, pois, significa a inspiração? Significa que o escritor foi controlado pelo Espírito Santo de Deus de tal forma que ele não poderia ser culpado de cometer erro nos seus escritos. Existem muitos exemplos disso. Ao meu ver, o melhor é aquele que o representa em termos de um homem cavalgando de um lugar a outro. Hoje ele cavalga um cavalo, então amanhã ele inicia a mesma viagem, porém num cavalo diferente. O cavalo que ele monta hoje é fogoso, cheio de vivacidade e energia. O cavalo que ele montará amanhã é, ao contrário, mais velho e já se tornou cansado e vagaroso. Ora, em ambos os exemplos, o homem que cavalga os cavalos sai e chega aos mesmos lugares, mas a forma específica na qual ambos cavalos o carregam pode ser completamente distinta. Um deles pode curvetear
um bocado, mas pode ser mantido na pista até alcançar o destino. O maneirismo, o estilo, por assim dizer, varia tremendamente, mas ambos cavalos são guiados e controlados pelo mesmo cavaleiro, e o resultado é o mesmo. A inspiração verbal significa que o Espírito Santo governou, controlou e guiou esses homens, até mesmo na escolha de palavras específicas, de maneira tal que os impediu de cometer erros e, acima de tudo, para que se produzisse o resultado que fora originalmente pretendido por Deus. Como, pois, a Bíblia afirma isso? Sugiro-lhes que os seguintes tópicos serão de alguma ajuda. Incidentalmente, estou tentando o impossível para conseguir cobrir tudo de forma breve. É um tema sobre o qual grandes livros têm sido escritos. Estou simplesmente tentando fornecer-lhes um esquema por meio do qual vocês possam elaborar o seu próprio esquema em seu estudo das Escrituras. Se vocês querem um grande versado livro sobre o tema, ele é intitulado A Inspiração e Autoridade da Bíblia, escrito pelo Dr. B.B. Whitefield. Aqueles entre vocês que gostam de estudar uma obra-prima sobre qualquer tema serão bem orientados se obtiverem um exemplar desse livro. E há muitos outros livros sobre este tema, os quais vocês poderão consultar pessoalmente. O meu primeiro ponto é o seguinte: a Bíblia faz alegações específicas sobre este assunto de inspiração. Tome, por exemplo, certos termos que ela usa em relação a si própria, tais como o termo escritura. Ele designa santos escritos, não escritos comuns, mas especiais, escritos sagrados. Então tome a descrição que ela faz de si própria como a palavra de Deus. Quantas vezes vocês se depararão com a Bíblia usando este termo em referência a si própria? Ora, eis aqui um fato esplêndido e interessante, e alguém se esforçou para computar tudo isso às palavras. O Senhor disse, o Senhor falou, veio a palavra do Senhor. E expressões cognatas são realmente usadas 3.808 vezes só no Velho Testamento. Evoquemos, porém, algumas reivindicações mais específicas. Tomem também aquela grande profecia a qual é muito crucial nesta questão, expressa por Moisés e registrada em Deuteronômio 18:18. Estas são as palavras: Eis lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Essa não é uma profecia apenas sobre a vinda de nosso Senhor, ela também nos fala muito sobre a pessoa de Moisés e seu próprio ministério. Ora, certamente que todos os profetas do Velho Testamento fazem essa reivindicação. Não dizem que, de repente, decidiram escrever, apenas dizem, veio a palavra do Senhor. Vejam, por exemplo, Ezequiel 1, verso 3, Osés 1, verso 1 e Jonas 1, verso 1. E ele nos diz exatamente quando ela veio. Eles eram chamados, eram comissionados, e a palavra lhes era comunicada. E assim estavam sempre dizendo algo mais ou menos assim. Assim diz o Senhor. Essa é a sua reivindicação. Outro fato interessante, é um argumento muitíssimo valioso, consiste em que alguns desses profetas nos dizem muito honestamente que às vezes se sentiam relutantes em falar. Com frequência, Jeremias não queria falar, mas era compelido. Jeremias 1, versos 6 e 7. A mesma relutância é vista na forma como ele repudia sua própria autoria, porém, o peso veio. Ele foi colocado por Deus sobre o profeta e simplesmente ele entregava o que era proposto. Ainda outro fato importante é que vocês encontrarão o profeta dizendo que ele mesmo não entendia o que escrevia. Olhem para a declaração em Daniel 12, verso 8, onde ele diz, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Vocês encontram Pedro dizendo a mesma coisa, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós,
Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. 1 Pedro 1, versos 10 a 12. Então o apóstolo Paulo faz uma afirmação crucial. Diz ele, aos quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana. Vejam vocês que ele está se referindo não só ao assunto, não só à doutrina, mas à forma como ele a expressa. As palavras pelas quais se expressa, diz ele, não são segundo o homem, mas com as que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 1, verso 13. O capítulo inteiro é muito importante nesta conexão. Então, há aquela interessante e para mim sempre muito fascinante declaração que vocês acharão em 2 Pedro 3, versos 15 e 16, onde Pedro, referindo-se ao nosso amado irmão Paulo, diz, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, notem bem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Ao usar esta frase, as outras escrituras, o apóstolo Pedro ali nivela as epístolas de Paulo com as escrituras do Velho Testamento e as coloca sobre as mesmas bases. Há também aquela importante afirmação em Efésios capítulo 2, onde Paulo diz que os cristãos são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verso 20. Ora, vocês e eu somos edificados sobre esse fundamento. Não consideramos autoritativa qualquer coisa que tenha sido expressa subsequentemente ao cânon do Novo Testamento. Aqui está o nosso fundamento e não aceitamos qualquer outro ensino de qualquer igreja ou de qualquer tradição como sendo divinamente inspirado. Esta é a base e a igreja deve ser edificada sobre este ensino em virtude de sua única autoridade. Ora, isso me leva ao que chamaria de passagens cruciais. A primeira delas se acha na segunda epístola a Timóteo. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrinar, para reprovar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Assim se acha na versão autorizada, mas a versão revisada é diferente, ou seja, cada escritura inspirada de Deus é também proveitosa para o ensino. Este é um assunto muito sério, porque não há nenhuma dúvida de que a versão revisada não está apenas equivocada, porém está trágica e lamentavelmente equivocada. Insinua-se claramente que há escrituras que não são divinamente inspiradas. A versão autorizada, contudo, é plenamente clara sobre este ponto. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus. Então, o que se pode dizer sobre isso? Bem, a versão revisada faz o apóstolo Paulo culpado do que se chama tautologia, repetindo a mesma coisa duas vezes, divagando sobre o óbvio. Traduzir toda escritura, isto é, cada escritura inspirada de Deus, é também proveitosa, o torna ridículo, visto que cada escritura inspirada de Deus é necessariamente proveitosa, e não há qualquer necessidade de o dizer. Mas a versão autorizada, como se pode notar, não se expressa assim. Diz, toda escritura é dada por inspiração de Deus e é proveitosa, que é uma maneira bem diferente de se expressar. Além disso, o fato de que a versão revisada simplesmente contradiz o que as escrituras dizem de si mesmas. A Bíblia não diferencia entre partes e porções. Ela não diz que certas escrituras são divinamente inspiradas, porém que outras não são. Toda escritura é dada por inspiração de Deus. Além do mais, a versão revisada, ao introduzir o termo também, faz algo que não faz noutro lugar. As autoridades estão muitíssimo habilitadas para convencerem tais tradutores de auto-inconsistência. Por exemplo, em Hebreus 4, verso 13, vocês encontram esta afirmação:
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ora, para serem consistentes consigo mesmos, os tradutores da versão revisada deveriam ter traduzido assim: todas as coisas estão nuas e também patentes aos olhos daquele. Mas não fizeram ali, e assim não aplicaram o seu próprio princípio, porque perceberam que seria obviamente ridículo. Se tudo está nu, então deve ser patente. Há vários outros exemplos do mesmo fato que poderiam ser apresentados, todavia temos que prosseguir. Entretanto, precisamos lembrar que certos membros importantes do comitê que traduziu a versão revisada, tais como o bispo Trent e o bispo Wordsworth e outros, protestaram fortemente na época. O Dr. Tregelles, que era um dos maiores estudiosos da Bíblia do último século, fez um protesto semelhante, como fizeram outras autoridades. Portanto, lembremos-nos sempre, quando estamos tratando deste versículo, de que devemos aderir resolutamente à versão autorizada e a uma declaração tão precisa como esta: toda Escritura é dada por inspiração de Deus. Não pode haver exceção. A segunda passagem crucial é 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Declaração essa muitíssimo vital. Ora, a interpretação disso é sem dúvida importante. O que Pedro teria em mente quando diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação? Ele não está simplesmente dizendo que ninguém tem o direito à sua própria interpretação particular das Escrituras. Não. Pedro está aqui preocupado com a origem da profecia, com a origem das Escrituras. E é o que ele quer dizer, é que nenhuma profecia das Escrituras faculta a alguém uma compreensão ou interpretação particular sobre as coisas espirituais. Noutras palavras, ele não tem em mente que a profecia surgiu da forma como alguns da assim chamada alta crítica andaram ensinando ao longo do século passado. Eles afirmaram algo mais ou menos assim: ora, estes profetas eram homens preeminentemente e capazes, eram pensadores profundos, observavam a vida e a história e então as meditavam e as ruminavam. E, como resultado disso, desenvolveram uma teoria, elaboraram uma ideia e então a escreveram. Aqui, porém, Pedro está nos dizendo que a profecia não vem dessa forma. Ela não é a interpretação privativa de alguém sobre a vida, sobre pessoas, sobre Deus e sobre a história, visto que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Não foi nenhum homem, diz ele, que a produziu. Então, o que é ela? Homens santos de Deus falaram ao serem eles movidos pelo Espírito Santo. Há várias traduções destes termos movido. Há quem diga que ele significa ser arrastado, outros diriam que ele significa conduzido junto de, e alguns diriam ainda impelido juntamente. Provavelmente tudo isso está certo. A palavra pode conter todos esses diversos significados. O importante para nós é que todos eles concordam nisso, que quando essas profecias foram escritas, não foi o caso de um homem estar sob seu próprio controle, usando suas faculdades, propriedades e habilidades naturais, meditando sobre coisas e então escrevendo como melhor pudesse. Absolutamente não. Continuamente ele se achava sob o controle desse vendaval do Espírito, desse vento de Deus, dessa energia divina. Esse impulso divino veio sobre ele, o agarrou, o carregou e ele foi levado pelo Espírito. Isso se deu como resultado do processo que essas profecias e essas escrituras chegaram a ser. Essas, pois, são o que chamo as grandes reivindicações específicas feitas pela Bíblia a favor de si mesma nesta questão da inspiração verbal. São postas nesses termos e nada menos que isso. Eis a origem das Escrituras. Dizem elas, toda Escritura é dada por inspiração de Deus.
Mas agora me permitam apresentar-lhes o segundo tópico. Sempre me fascina observar as coisas que a Bíblia admite sobre si e suas afirmações. Apresento primeiramente a afirmação feita pelo próprio Senhor. Ao enfrentar certos hereges, ele cita-lhes as Escrituras dizendo: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque diz, sou filho de Deus? João 10, 34 a 36. A afirmação crucial é a seguinte: a Escritura não pode ser desfeita, significando que não pode ser anulada ou resistida. Ela não pode ser negada. Então, consideramos também Gálatas 3,16, que, por sua vez, é uma afirmação vital em toda esta questão. Diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Vocês percebem a importância disso? O apóstolo se prende ali à importância de apenas uma única letra. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Com relação a toda esta questão da inspiração verbal, esta é uma das afirmações mais importantes. Todo o argumento do apóstolo depende do fato de que as Escrituras dizem posteridade e não posteridades. Se tivera dito posteridades, então este argumento específico teria sido irrelevante. Mas visto que usa o singular e não o plural, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. É-nos impossível atribuir importância e peso demais a este argumento específico. Então, de vez em quando, vocês descobrirão que a Bíblia combina uma afirmação do Novo Testamento com outra do Velho Testamento e faz referência a ambas juntas como escrituras. Tomem, por exemplo, 1 Timóteo 5,18. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Como se vê, as duas escrituras estão aí. A primeira é de Deuteronômio 25, verso 4, e a segunda é uma afirmação feita por nosso Senhor, a qual se acha registrada em Lucas 10, verso 7. Vocês poderão ainda observar a forma como Paulo a coloca, porque diz a Escritura. Isso é igualmente importante, visto que nos mostra que a Bíblia considera ambos, Novo e Velho Testamentos, como escritos sagrados, as Escrituras. Outro segmento de evidência também importante é a forma como o Novo Testamento cita o Velho Testamento. É muito difícil saber escolher as melhores passagens, porém aqui está uma do livro de Atos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, Atos 4, 24 e 25. E então há uma citação do Salmo 2. O que estão dizendo é que é Deus quem disse isso pela boca de seu servo Davi. Ou tome outro exemplo de Atos, pelo que também em outro salmo diz, Atos 3, verso 35. Uma referência novamente a Deus, mostrando que ele, por assim dizer, é o autor dos salmos. Os salmos de Davi são os salmos de Deus. É Deus quem os expressou. Mas talvez não haja nada mais interessante do que a forma como achamos isso na Epístola aos Hebreus. Eis um exemplo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Hebreus 3, verso 7. Citação essa extraída do Salmo 95. Manuseie o seu Novo Testamento e observe a maneira como ele cita do Velho Testamento e atribui as palavras a Deus e ao Espírito Santo, ou usa a expressão diz, o que sempre significa a mesma coisa. O meu último ponto geral é que, quando lemos a Bíblia, podemos fazer outras deduções óbvias que claramente comprovam esta doutrina da inspiração. 66 livros foram escritos cobrindo um período de pelo menos 16 séculos, por mais de 40 autores, e todavia há um só tipo de doutrina em toda a Bíblia, bem como um só tipo de moralidade em toda a extensão das Escrituras.
Vocês poderiam fornecer uma outra explicação? Tomem o Velho Testamento. Preste atenção naquele espírito que o permeia, a esperança do Messias. Em todos os séculos, entre estes diferentes homens, há uma esperança messiânica. E no Novo Testamento há apenas um grande tema, Jesus Cristo e este crucificado. Tudo aponta para ele, tudo o focaliza. A variação entre os escritores não faz qualquer diferença, prevalece ainda este único grande tema. Mas o testemunho mais vital que temos de acrescentar é o do próprio Senhor Jesus Cristo. Leia os evangelhos e observe a maneira como ele constantemente cita o Velho Testamento. Observe a maneira como ele admite que ele, o Velho Testamento, é autoritativo, como se acha acima de qualquer argumento e além de qualquer disputa. Ele apenas diz, está escrito, e isso é final. Veja, por exemplo, Lucas 19:46, João 6:45. Ele, obviamente, aceitou o Velho Testamento, in toto, como autoritativo, final e supremo. Eis algumas afirmações específicas feitas por ele. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 e 18. E no sentido que envolve todo o Velho Testamento, Moisés e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Então vocês o encontrarão, por exemplo, dizendo isso. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Mateus 19, verso 4. Teremos que nos reportar a este ponto, porém, lembremos-nos de que esta única citação é suficiente para mostrar que o nosso Senhor considerava o que lemos nos primeiros capítulos de Gênesis como sendo autoritativo para toda a questão que envolve o homem e a mulher e seu aparecimento neste mundo. Portanto, se vocês começam a agir levianamente no tocante à autoridade e à inspiração verbal das Escrituras, logo se veem necessariamente envolvidos em dificuldades concernentes à pessoa do próprio Senhor. Vocês encontrarão muitas outras afirmações. Permitam-me solicitar que vocês leiam para si mesmos Marcos 12, 26 e 27 e então considerem também Lucas 24, 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Eis aí todo o Velho Testamento novamente. A lei de Moisés não consiste meramente dos 10 mandamentos e a lei moral constitui-se dos 5 livros de Moisés. Moisés e os profetas e os salmos, ele aceitava tudo e pediu que os discípulos considerassem o seu ensino concernente a ele, e ele o expôs a eles. Novamente faço referência a João 10,35, onde ele nos diz, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Portanto, em última análise, a nossa autoridade para a nossa compreensão da inspiração tem que ser encontrada no próprio Senhor Jesus Cristo. Esse era o seu ponto de vista acerca das Escrituras. Ora, eu sei que muitos gostariam de formular uma pergunta neste ponto. O que se dizer das várias diferenças? Não seria verdade que há certas discrepâncias? Muito bem, existe uma resposta muito confortante para tudo isso. Segundo temos em nossas versões, há certas coisas que simplesmente não podemos explicar. E a nossa tarefa é confessar isso pronta e francamente. Permitam-me, porém, sem demora, acrescentar que a maioria das assim chamadas dificuldades e discrepâncias que os críticos trazem a lume pode ser explicada. Aliás, a maioria delas tem sido explicada. Muitas delas já foram explicadas nos anos mais recentes como resultado da arqueologia e de um conhecimento linguístico mais profundo das Escrituras. Todavia, há certas diferenças que ainda persistem, mas é importante dizer que elas nunca atingem o campo da doutrina ou os fatos históricos. É uma questão de figuras ou algo que é comparativamente sem importância e que pode ser explicado de imediato. O equívoco, talvez, de um copista ou de algum tradutor.
Não há nada de que, alguma forma, interfira na doutrina vital essencial. Portanto, o que afirmamos e declaramos é o seguinte: os documentos originais, como escritos originalmente, são inerrantes e infalíveis. Dizemos ainda desta versão autorizada que, com exceção de um mero punhado de discrepâncias menores, as quais até hoje não foram explicadas e que não são completamente sem importância, esta é a palavra de Deus e a única infalível regra de fé e conduta. Há também outros argumentos que alguém pode produzir, porém não são oriundos das declarações bíblicas, o estilo, a elevação do pensamento, o que a leitura da Bíblia tem feito para as pessoas ao longo dos séculos, o testemunho que os santos dão da Bíblia. Mas, finalmente, vocês não podem provar a ninguém que a Bíblia é única e divinamente inspirada. Afinal, a pessoa tem que ser iluminada pelo Espírito Santo. Portanto, deixe-me concluir citando uma passagem da Confissão de Fé de Westminster, cuja afirmação é perfeita. Pelo testemunho da Igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e relevante apreço pelas Escrituras Sagradas, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo que, pela palavra e com a palavra, testifica em nossos corações.